Bom dia, pessoal do canal Café e Motivação com Mateus. Estou aqui novamente para compartilhar com vocês riquíssimas palavras, um conteúdo abençoado, um conteúdo rico a respeito da palavra de Deus, a respeito de experiências que a gente passa no decorrer do nosso cotidiano. E o tema da palavra de hoje é: Deus age em seu favor. Fique tranquilo, certo? Então, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o resto, o mais, ele fará, certo? Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas que você tanto pede vos serão acrescentadas. Mas para isso você tem que buscar Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, certo? E para isso, para compartilhar com vocês essa palavra de hoje, eu já garanti o meu cafezinho, que tá uma delícia. Quero que você garanta o seu também, para que a gente possa aprender e engrandecer nesse conhecimento desse livro tão abençoado. O título do texto que eu vou compartilhar com vocês é o seguinte: Deus manda Samuel ungir Davi como rei. Se encontra na Bíblia Sagrada, no Velho Testamento, no livro de 1 Samuel, capítulo 16, dos versículos 1 ao 13, certo? Então eu vou estar lendo. Se quiser acompanhar comigo também, será um prazer. E pegue a sua Bíblia Sagrada aí. Se você não tem, adquira uma e tenha o hábito de lê-la todos os dias, para que você aprenda com os milagres que Jesus realizava e que Deus, como seu Pai, realizava, e que o Espírito Santo, que é a terceira geração que a gente vive hoje em dia, que ele habita em nosso coração, realiza, para que você possa estar mais e mais alicerçado na graça e na presença de Deus e venha crescer na sua vida em todas as áreas, certo? Porque buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, certo? Todas as demais coisas é tudo aquilo que você pede na sua intercessão, na sua oração. Então, primeiramente você tem que buscar a Deus, para no decorrer disso Deus se agradar da sua busca e te conceder todas as outras coisas. Então vamos ler a palavra de Deus. 1 Samuel 16, do 1 ao 13. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Olha isso, essa conversa de Deus diretamente com Samuel. A casa de Jessé tinha muitos filhos, certo? E Deus revelou a Samuel que dentro da casa de Jessé ele tinha separado um para ser rei. Preste atenção na profundidade dessa palavra. Porém disse Samuel: como irei eu? O profeta interrogando a Deus. Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que há de fazer. E ungir-me-ás a quem eu te disser. Pois fez Samuel o que dissera ao Senhor e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Isso Samuel convidando os belemitas, certo? E santificou ele a Jessé e a seus filhos e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a aparência. Por que o Senhor disse isso a Samuel? Porque ele sabe que o homem, uma vez que o Senhor fala que tem uma grande bênção para uma pessoa, o homem, um ser carnal, um ser falho, um ser fraco, ele vai olhar primeiramente para a aparência. Aquele que for de melhor aparência, ele vai ter a noção que é aquele que o Senhor escolheu. Mas não é assim que o Senhor vê. A única coisa que o Senhor vê não é a aparência, é o coração. Se tivermos um coração quebrantado, um coração contrito, um coração que leva a Deus a sério, certamente Deus vai nos recompensar, certo? Então, porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura, nem para a estatura,
porque o tenho rejeitado? Porque o Senhor não vê como vê o homem. Outra disciplina com relação a Samuel que o Senhor mandou. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: Tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido a estes. Então, olha só o que aconteceu. Samuel foi enviado por Deus para ir à casa de Jessé. E por quê? Porque Deus tinha um dentro da casa de Jessé que ele já tinha ungido como rei. E ele mandou Samuel para oficializar isso, realizar essa unção publicamente, certo? Samuel chegou na casa de Jessé, anunciou essa notícia a Jessé. Jessé: beleza, ótimo, eu vou separar todos os meus filhos e vou trazer para diante da tua presença, e você certamente vai me falar qual que vai ser o rei, uma vez que o Senhor não falha, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se ele prometeu, vai ser um dos meus filhos, correto? Jessé fez passar a Samuel os 7 filhos dele que estavam em casa. Então, passou 1, passou 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chegou no final, todos de muito bonita aparência, todos de grande estatura, porém Samuel disse: não é nenhum desses que o Senhor tem escolhido. Aí vamos continuar a partir daqui. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os mancebos, ou seja, acabaram os meninos, só tem esses 7? E disse: ainda falta o menor. Atente-se para isso. Ainda falta o menor. Ou seja, Samuel tinha contemplado todos os de grande estatura, todos os formosos de aparência, mas ainda faltava o menor. E eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos na roda da mesa até que ele venha aqui. Ou seja, faltava um menor. Samuel falou: vai lá e manda chamar onde ele estiver, e ninguém vai sentar na mesa para cear enquanto o menor não chegar aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Ou seja, agora vamos dar um pouquinho da explicação dessa palavra e vamos conversar um pouquinho a respeito dela. Então, Samuel foi ordenado por Deus para ungir um dos filhos de Jessé. Foi para a casa de Jessé. Chegando na casa de Jessé, ele apresentou o que Deus tinha falado para Jessé. Jessé falou: beleza, vamos separar os meus filhos. Separou os 7 filhos, os 7 filhos passaram diante da aparência de Samuel. Samuel olhou para todos eles, porém quem já tinha escolhido era o Senhor. Por quê? Porque se o Samuel, com sua natureza carnal, olhasse para os mancebos, para os meninos, por serem todos formosos, por serem todos de alta estatura, certamente ele ia se confundir a respeito da escolha, certo? Mas Deus faz tudo perfeito. Então ele fez com que os 7 passassem diante de Samuel e ele disse para Samuel: Samuel, não é nenhum desses que eu tenho escolhido. Por quê? Porque Deus não vê como o homem vê. Eles são formosos, eles têm alta estatura, porém, o coração deles não é um coração segundo o coração de Deus. E pediu para Samuel perguntar a Jessé se eram só os 7, certo? Se eram só os 7, Jessé respondeu: não, tem mais um. E esse um é o menor, é o de baixa estatura, está no campo, é longe daqui. Ou seja, Jessé, que é o pai de Davi, nem mesmo
confiava que o seu filho poderia ser ungido como rei, entendeu? Porque ele achava que era muito para o seu filho. Então, na hora que Samuel pediu para separar os filhos, Jessé simplesmente ignorou a presença de Davi e deixou Davi no campo apacentando as ovelhas. Olha como Deus faz tudo maravilhoso. Deus fez os 7 filhos de Jessé passarem diante de Samuel e disse: nenhum desses o é, que eu não vejo como o homem vê. Eu vejo o coração, eu não vejo a estatura, eu não vejo a beleza exterior, eu vejo o que tem por dentro. Se ele me adora em espírito e em verdade, se ele tem o coração voltado para mim, se ele faz boas obras, se ele faz essas coisas, ele tem a minha unção. Então, Deus prontamente pediu que Samuel falasse com Jessé para chamar o menor, que estava no campo apacentando as ovelhas, e disse mais: a mesa estava toda montada, o banquete estava todo montado para receber Samuel, mas Samuel disse: não sentaremos à mesa, ninguém vai comer nada, ninguém vai cear nada, enquanto o menor não chegar. Ou seja, isso te prova que Deus não está... muitas das vezes você está pensando: mas eu sou o menor, eu sou de menor capacidade. Mas é o que eu te digo, honre a Deus, desfrute dos benefícios de estar na presença de Deus, ore, jejue, medite na palavra de Deus, porque você vai ver que Ele vai te exaltar publicamente, mesmo você não tendo a capacidade que você acha que tem, certo? E quando Davi chegou, na hora que Davi pisou, que apresentou-se diante de Samuel, Deus falou: este mesmo é, pode ungir, levanta-o e unge, porque este eu tenho ordenado para ser o rei sobre Israel, certo? Então, atente-se para isso. Não é a questão de estar no lugar certo na hora certa, como todo mundo diz hoje em dia. Não é a questão de ser o de melhor aparência, o de alta estatura, aquele que aparenta ser o mais capacitado. Não é isso. É aquele que honra o Senhor, é aquele que adora o Espírito em verdade, é aquele que dedica o seu coração a Deus, é aquele que tem tempo com Deus, aquele que busca Deus de todo o coração e de toda a tua alma. O Senhor o encontrará. Ou seja, vocês acham que Deus não sabia que tinha Davi no campo? Sabia. Você acha que Deus não contemplou a reação de Jessé ao não separar Davi para Samuel analisar o perfil dele e ser rei de Israel? Sabia. Deus estava sondando os corações, entendeu? E Deus, como exalta os humilhados, e Deus, como exalta aquele que tem um coração puro, um coração sincero perante a tua presença, ungiu Davi como rei de Israel. Ou seja, Davi era o menor da casa, Davi era o de baixa estatura, Davi era o de aparência mais, vamos dizer, desprivilegiada, certo? E por esse motivo, Davi foi o ungido. Então Davi foi de humilhado, que era o menor da casa, o de baixa estatura. Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Então, do menor da casa, daquele que ninguém dava valor, daquele que se achava o mais inferior, mas daquele que servia a Deus de todo o coração, ele se tornou o rei sobre toda a sua família, sobre todos os teus e sobre toda uma nação, certo? Então, a mensagem que eu quero deixar com essa palavra é o seguinte: não tenha dúvida dos lugares que Deus pode te levar. Honre a Deus de todo o coração, de toda a tua alma, adora a Deus em espírito e em verdade. Você vai se surpreender de onde Ele pode te levar, certo? Porque o controle de todas as coisas está na mão dele. Você não é dono do mundo, mas você é criatura de Deus, você é filho do dono do mundo. Então, não duvide dos lugares que Deus pode te levar. Mas qual que é a minha parte? Mateus, qual que é a parte que eu devo fazer para que o Senhor me exalte? Você deve o adorar em espírito e em verdade. Você não deve fazer isso como uma troca. Você deve fazer isso com prazer. Você deve fazer isso com adoração de alma. Você deve fazer isso com veneração. Ou seja, você tem que apenas compreender que Ele é o Criador de todas as coisas e que você deve todo louvor e toda adoração a Ele, somente a Deus.
Fazendo isso, ele certamente, na hora que você estiver preparado, ele vai te exaltar, certo? Mas se prepare. Quando você escolher honrar a Deus, escolher se dedicar a Deus, você vai ter críticas. O mundo hoje, ele jaz do maligno, então aqueles que são do mundo vão te criticar, vão zombar de você, vão te ignorar. Mas saiba que você tem um ajudador, tem um refúgio forte, tem uma rocha eterna e inabalável que é Jesus, que olha para o seu sofrimento, que sonda o teu coração e que na hora certa vai te exaltar. Tenha uma excelente tarde, Deus os abençoe, bom dia para vocês, tenha um excelente domingo e uma maravilhosa semana. No decorrer dessa semana estarei trazendo mais vídeos com conteúdo riquíssimo. E a mensagem que fica hoje é essa: honre a Deus de todo o coração, de toda a tua alma, e não tenha dúvida dos locais que Ele pode te levar, certo? Ou seja, pessoas que você nunca viu, lugares que você nunca pisou, são os locais que você vai chegar a partir de hoje, tendo Deus como primeiro lugar na sua vida. Adora Ele em espírito e em verdade, e certamente você vai se surpreender com o quanto que Ele pode fazer por você. Fiquem com Deus, se inscrevam no canal, ativem as notificações e não tenham dúvida do grande que Deus pode fazer na tua vida. Tchau, tchau, boa tarde, Deus os abençoe.